Então, eu sou o pastor Maurício, sou o pastor de missões da igreja, responsável pelo trabalho transcultural, sou casado com a Dani. Ela só não veio porque ela estava comigo na Índia há 10 dias, então ela está ainda recuperando do que passou lá na Índia. Comida, fuso horário, aquele negócio todo, leva um tempinho para recuperar. E sou pai do Caio, meu filho vai fazer já agora 19 anos, já no próximo mês, e já está tendo oportunidade de servir com a gente no campo, fazendo faculdade também. Só para vocês conhecerem a nossa família um pouquinho. E hoje, amanhã, vou ter a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus com vocês, mas também vocês vão ouvir muita história, mas muito testemunho daquilo que a gente tem feito ao redor do mundo, servindo ao Senhor, hoje em 15 nações, com o Instituto Etnos. Basicamente, o que a gente faz, só para você já conhecer, e aí você vai se inteirar um pouquinho do porquê que a gente tem circulado demais por aí. Falando de Brasil, nós trabalhamos com indígenas, seja lá no nosso estado de São Paulo, com a etnia Guarani e Umbuá. Pois tem gente não alcançada debaixo do nariz das igrejas do estado de São Paulo. Tem 3.000 Guaranis, Umbuá e uma crente. E não tem igreja, lá perto de Ilha Comprida. Trabalhamos também no Pará, terminamos um seminário ontem, o módulo 5 do programa Lucas Atos. Eu creio que a igreja aqui conhece os parceiros lá, que são da PMT, que é o pastor Alessandro e a Joyce. Eles são os nossos parceiros lá e abriram as portas para trabalharmos com Zarara. Outro lugar, você sabe onde fica a cabeça do cachorro no Brasil? Já ouviu falar? Lá na pontinha do Brasil, cabeça do cachorro. Se você não viu, depois você dá um Google no mapa. Agora não, depois, larga o celular. Lá na ponta do Brasil, então, você voa para São Gabriel da Cachoeira, último lugar que chega avião da Azul, tá? Tem 3 voos por semana, a gente chega lá e de lá mais 8 horas de voadeira, motor 90, porque se for um motor 50, leva 13. Aí nós vamos chegar numa das etnias de Rupdé, que nós temos a oportunidade de trabalhar, já quase na boquinha do cachorro, quase na Colômbia. Então, de Brasil é isso que nós fazemos, exclusivamente trabalhando com o quê? Com a capacitação do nativo, dando teologia, para aquelas pessoas que não têm oportunidade de ir no seminário. Então nós vamos lá ensinar teologia para eles, e aqueles vocacionados, depois de impactados pela palavra de Deus, nós os enviamos entre o seu próprio povo. Por quê? Porque ele já fala a língua, ele já come da comida, ele já tem a cor da pele. Então, e outra, é muito mais barato do que você tirar um cara daqui, de um planeta, e mandar para outro. Entrar num portal transcultural e entrar e chegar em outro lugar. Então essa é a estratégia que nós temos usado no Brasil e ao redor do mundo. Falando um pouquinho de Ásia, depois vocês vão ouvir algumas histórias de uma especial sobre a Ásia, mas eu vou deixar contar amanhã, pastor. Como que a gente foi parar na Índia? Nós trabalhamos no Timor-Leste, junto à igreja presbiteriana, em Dili. O Timor-Leste fica lá do outro lado do mundo, 12 horas de fuso. Já estive lá esse ano. É um lugar extremamente sincrético, gnomo, cobra que fala e por aí vai. Timor-Leste, igreja presbiteriana, não assusta não, não assusta não. Subindo um pouquinho, a gente trabalha no Nepal, em 2 lugares, a leste e a oeste, na parte baixa do Nepal e na Cordilheira dos Himalaias também. A gente trabalha num dos países mais fechados do mundo, que é o país do dragão do trovão, que é o Butão. Ali é proibido igreja, proibido cristianismo. Todas as igrejas lá são secretas, mas deixa o testemunho do Butão para amanhã. Trabalhamos também na Índia, em 2 lugares. E falando agora de África, na parte baixa da África, não assusta com os nomes, tá? Porque daqui a pouco você começa a falar etnia, você vai achar que é língua estranha, mas é nome de etnia. Na parte baixa da África, a gente trabalha no Malawi com a etnia Yao, que é uma etnia 99% islâmica. Trabalhamos em Moçambique, bem específico, e Moçambique é um país extremamente alcançado pelo Evangelho, quase não precisa de missionário, a não ser que você vá trabalhar com um povo específico. Trabalhamos com a etnia Macuamuniga, que são pescadores islâmicos. Um pouco acima nós trabalhamos na Tanzânia, não é Tasmânia. Sempre me perguntam, o lugar daquele bichinho, Tasmânia. Não, irmã, Tasmânia fica lá do outro lado, embaixo da Austrália.
Tanzânia. Então na Tanzânia, mais especificamente com a etnia Maasai, aqueles caras que pulam alto, dançam, enfim, tem até uma fuleiragem deles aqui para mostrar para vocês. Agora falando talvez uns lugares mais difíceis do mundo, que é o Sahel. O Sahel é a parte abaixo do Saara, mas antes do mar, no norte da África. Então quando termina o deserto do Saara, você tem de ponta a ponta. Então vocês olhando para mim é o seguinte, você tem o Senegal, e aí você vai vindo para cá. Aí você tem Burkina Faso, Níger, Mali, a pontinha do Benin, que são os lugares que nós já trabalhamos, e agora estamos buscando uma porta para o Chad e Sudão e a pontinha da Eritreia. Então essa é a parte do Sahel, praticamente islâmico, morre gente toda semana, você só não vê na mídia, mas tem gente morrendo direto. Então esses são os lugares que a gente trabalha. Você não deve ter guardado nenhum deles, mas ore por nós, são 15 países, porque como está sendo transmitido, eu te conto offline os próximos 2 que nós iremos trabalhar, que é o próximo que eu estarei, que fica lá na Ásia, e esse aí eu não posso mesmo contar para onde eu estou indo, só offline, e depois de lá para mais um outro, enfim. Então é isso que a gente tem feito, trabalhando com nativos, capacitando os caras, enviando-os a plantar igrejas. Hoje nós adotamos 14 nativos, estamos plantando 12 igrejas ao redor do mundo, são 12 professores brasileiros, já 5 professores nativos. Hoje nós temos aproximadamente 450 alunos ao redor do mundo. E louvado seja Deus, Ele tem sido muito bondoso em todo momento. Só que não é fácil não, é perigoso, eu sei disso. Cadê a foto? Põe a foto aí pra gente na tela, por favor. Já vi que ela fica ali. Sempre antes de uma viagem, eu chego para minha esposa, porque como a gente não trabalha na Europa, como a gente não trabalha em país mamão com açúcar, sem perseguição, como Angola, ali a casa do nosso irmão, tem perseguição não, lá é mamão com açúcar. Como a gente só vai para lugar treta, eu tenho que chamar a minha esposa e dizer para ela o seguinte: a Dani, ô Dani, tô indo de novo, vem cá, a senha é essa, a pasta tá nesse lugar do computador, se acontecer eu não voltar mais, você tem que saber como fazer isso, isso, isso e isso. É o nosso dia a dia, talvez para você é assustador. Nossa, eles fazem isso fazendo. Quantas viagens você faz por ano, Maurício? 8, tem que repassar todas as vezes? Tem, vai que eu não volto. Tem que ser realista. Então eu tenho que fazer isso, nós temos que ter essas estratégias com a esposa, com a família, ela tem que saber o que fazer. Então essa é a ideia. Amor, vem cá, se eu não voltar, você tem que saber o que fazer. Então a gente repassa algumas coisas, como é o caso de Burkina Faso. Talvez você nunca ouviu falar nesse país, um prazer, Burkina Faso. Burkina Faso é quase do tamanho do estado de São Paulo. No meio do país fica a capital. O Ouagadougou, tem aula lá, o parceiro nosso chegou hoje, tem aula lá segunda-feira. O Ouagadougou é o nome da capital. Se você falar umas 10 vezes rápido, você está falando Yabadabadu. É mais ou menos isso. Do meio para cima, não tem mais missionário, não tem homem branco, não tem igreja, não tem nada. É jihad islâmica. Ali é Boko Haram, Estado Islâmico. Tomaram. É a realidade de Burkina Faso. Toda semana morre gente, toda semana. Você não vê isso na televisão, porque não interessa para a mídia o que acontece em Burkina Faso. Da capital para baixo, o Ouagadougou, até Bobo de Alosso, que é onde nós trabalhamos, são 350 quilômetros. Ainda dá para trabalhar, mas está chegando perto. Nós trabalhamos com esse grupo, parte das pessoas estão nessa foto. Essa foto foi tirada há 4 anos, há exatos 4 anos. No início de 2021, acabou a pandemia, eu piquei a mula e já voltei para Burkina Faso para começar o trabalho. Dessa foto, nós já perdemos 3 alunos. Pastor Adamar, pastor Rasmani, eles foram em 31 de janeiro de 2022. Os 2 tiveram a cabeça cortada, eles estão nessa foto. E o último é esse que está com bem na frente, ele está com a camisa branca e laranja, do lado do violãozinho, Fulani. Está com a camisa branca e laranja segurando uma faixinha. Esse é o Mamudu, ele morreu ano passado também. Evangelista no norte do país, teve sua vida ceifada. Burkina Faso. Então quando eu falo para vocês
do que está acontecendo não são estatísticas. Eu ouvi falar. São alunos que a gente perde. São pessoas que eu convivi e tiveram sua vida ceifada porque são crentes. Essa é a realidade. Então é por isso que eu tenho que chegar para minha mulher e falar para ela: amor, se eu não voltar, você tem que saber o que fazer. Principalmente como em dezembro do ano passado, quando eu levo meu filho comigo para esse país. aí a conversa é dobrada, porque ele esteve comigo em Burkina Faso em dezembro do ano passado, já dando aula, está aprendendo francês, para poder dar aula também no Sahel, porque ali é colonização francesa, apesar que a turma lá já expulsou os franceses e metralharam as embaixadas, como em Niamey, capital do Níger. Essa é a realidade, meu irmão, é que muitas vezes a gente vive numa bolha de cristianismo, e a gente não tem ideia do que acontece com vários irmãos ao redor do mundo. Então, se agarra aí no banco, porque hoje você vai ouvir história, amanhã de manhã e amanhã à noite. Que Deus mexa com o seu coração, que Deus transforme a sua vida, e que esse texto da Escritura, esse e o de amanhã, esse aqui e os de amanhã, que eles façam seu coração abrir, seus olhos abrirem, seu coração queimar, para tornar Jesus Cristo conhecido. Manhuaçu, Brasil, ao redor do mundo, especialmente entre aqueles que nunca ouviram. Por que eu contei para vocês que eu preciso alinhar as coisas com a minha esposa? Porque o texto que a gente vai ler hoje, estudar hoje, é basicamente isso, o que Paulo está fazendo com Timóteo. Eu até falei para o pastor Mileno que eu troquei o texto, eu ia pregar outra coisa, que eu achei que só tinha jovem aqui, cara. Mas aí veio a igreja, então eu falei: caramba, então o texto tem que ser para a igreja, tem que estar mais completo, e não só para a molecada. Então vamos pregar em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 a 16. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 a 16. Gosto muito desse texto. E aí depois da leitura, um breve contexto, só para vocês entenderem o que eu contei a história do ter que ajeitar as coisas com a minha esposa. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler na NAA, é a que a gente está utilizando na igreja. Qual vocês usam aqui? Vocês usam a ARA. Minha predileta, é a minha de criança. Aí Pelfa já não usa mais. Mas vamos lá, eu vou ler para vocês, por favor me acompanhem. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 a 16. A Escritura diz o seguinte: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve, mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o texto. Quem escreveu esse texto? Paulo. Para quem? Para Timóteo. Onde Timóteo estava? Em Éfeso. Paulo já tinha plantado essa igreja aproximadamente 10 anos antes. Então agora, Paulo, 10 anos depois da plantação dessa igreja, lá em Éfeso, que foi plantada em Atos capítulo 19, no início do capítulo 19, na terceira viagem missionária, Paulo escreve para Timóteo. E o que ele escreve? O porquê ele escreve versículo 14. É esse o sentido. Ô Timóteo, eu quero te ver, cara. Mas se eu não te ver, e na verdade ele nunca mais viu Timóteo, espero que isso não aconteça comigo tão cedo. Ele nunca mais viu Timóteo. Timóteo tinha que saber como proceder. Versículo 15. E aí no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele fala 3 coisas sobre a igreja. A igreja é a casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, ou fundamento da verdade. Que verdade é essa? Versículo 16. E o versículo 16, ele destrincha a verdade. E principalmente no iniciozinho do versículo 16, nós temos aí o tema da celebração de 78 anos da UMP, a razão da nossa fé. Pronto, esse texto aqui encaixa tudo. Então é disso que nós vamos falar hoje. Por
Por que Paulo escreve? Porque ele queria ver Timóteo, porque se ele não visse, Timóteo tinha que saber como proceder na igreja. A igreja estava passando por problemas, é só você ler a carta, uma confusão de falso ensino na igreja, mulherada querendo tomar a igreja também, capítulo 2, é isso que estava acontecendo. Então Timóteo tinha que saber como proceder. E aí versículo 15, 3 informações sobre a igreja. Versículo 16, a grande verdade que é o evangelho. E assim nós vamos explorar o texto a partir de agora, item por item, nas informações da igreja e na verdade que é o evangelho. Se puder, deixa a sua Bíblia aberta ou ligada para você não perder os detalhes, porque tem muito detalhezinho aqui no texto, que senão você vai perder os detalhes. Então, repetindo, o versículo 14 é a razão pela qual Paulo escreve. Lembre-se, Paulo não está com Timóteo mais, Timóteo está em Éfeso cuidando da igreja. Essa é uma das 3 últimas cartas do apóstolo Paulo. Ele já tinha plantado essa igreja lá em Éfeso, e Timóteo tinha que saber como proceder na igreja e como combater o falso ensino. E aí versículo 15, temos aí a primeira informação sobre a igreja. E a primeira informação sobre a igreja é o seguinte: a igreja é a casa de Deus. Isso aqui é bem simples. Qual o sentido de casa? Essa mesma palavra já foi utilizada, casa, pelo apóstolo lá no início, quando ele estava falando aos presbíteros, porque o presbítero lá no versículo 4, a partir do versículo 4, ele tem que saber governar bem a sua própria casa, e aqui ele usa a palavra casa de novo. O que isso significa? Família. Então é simples assim, igreja é a família de Deus, ponto. Timóteo tinha que saber como proceder na igreja, porque a igreja, isso aqui ó, é família de Deus. E agora vamos direto para a aplicação. Como família a gente deve cuidar um do outro, como família a gente chama um ou outro de irmão, como família a gente tem um pai em comum que é Deus, nós temos um irmão mais velho em comum que é Cristo. Família. Ah, mas eu não importo com o meu irmão. Você não entendeu o que é igreja, porque igreja é família, a gente cuida um do outro. A gente não vem só aqui para ficar na doutrina, na oração e na comunhão no domingo, Atos 2:42. A gente vive como comunidade. A sequência de Atos 2:42 até o 47 é a igreja vivendo em comunidade, não apenas no domingo. Ah não, mas eu venho no domingo e vim no sábado também, porque tem um cara de fora pregando. Irmão, você não entendeu o que é comunidade? Comunidade é sentir a dor do outro, comunidade é cuidar do outro. Aquela foto que eu mostrei para vocês, um dos caras que perdeu a vida em 31 de janeiro de 2022, pastor Rasmani, a esposa dele é a dona Noga. Dona Noga e todas as outras viúvas e as crianças agora órfãos de pai, eles ficaram escondidos no mato perto da cidade de Noca. Cuidado com o nome Noga, é uma senhora. Por 2 meses no meio do mato, 2 meses, vários refugiados, órfãos. Com a graça de Deus, nesse exato momento, nós compramos 1,5 hectares em Bobô de Olaço, lá no meio do mato. Porque ali nós iríamos plantar uma igreja, e não imaginaríamos tudo o que ia acontecer. O timing do céu é perfeito. Compramos, construímos a igreja. Quando a igreja estava pronta, o missionário local e parceiro nosso recebe uma ligação de uma dessas senhoras depois de 2 meses no meio do mato, porque os maridos tinham sido mortos. E então elas aparecem. Então nós resgatamos essas senhoras e as crianças, levamos para a nossa comunidade, construímos as casas para elas. Eu vou contar dessas casinhas até, porque a gente começou lá em 2022 e hoje tem 16 casas. Cada casa tem 4x4, 4x4 metros, uma janela e uma porta, caríssima. Custa $1.000, uma casa, para uma família. É um cômodo, mas eles estão felizes, é o jeito que eles vivem lá. Com a graça de Deus, com a providência dele, nesse exato momento o terreno estava lá, a igreja estava lá, a gente conseguiu trazê-los. E hoje, até hoje, eles estão morando conosco. Toda vez que temos ali um seminário, é Dona Noga que cozinha para a gente. Hoje eu consigo ver um sorriso nela, porque Dona Noga não perdeu apenas seu marido. Ela já tinha perdido seu filho mais velho, que a jihad islâmica o matou e enterrou no fundo da sua casa. Ela já tinha perdido a sua filha mais velha, porque quando o helicóptero deu um rasante perto da comunidade, helicóptero do governo,
E o helicóptero lá eles chamam de pássaro que cospe fogo. As crianças da comunidade Noca ficaram com medo, saíram correndo, a sua filha mais velha tropeçou e um pau atravessou sua coluna. Parece coisa de Netflix, mas é a vida da Nona Noga. Ela perdeu seu filho, perdeu sua filha, perdeu seu marido, e hoje com a graça de Deus ela está lá com a gente. Está aprendendo a costurar, já está fazendo algumas coisinhas. Seu filho, nós estamos preparando ele, agora o filho que sobrou para ser plantador de igreja. O menino está sendo ninja, está aprendendo, já está cuidando bem de cabra, já aprendeu a mexer no moinho de milho. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós somos família. Porque a gente é família. Seja aqui no Brasil, seja lá do outro lado do mundo. A gente tem que cuidar um do outro, a gente é família. Esse é o primeiro ensino que Timóteo precisava aprender. Ô Timóteo, você tem que cuidar da igreja, porque a igreja é a família de Deus. Segundo, ainda no versículo 15. Não só a família de Deus, mas também a igreja do Deus vivo. Aqui tem o termo mais comumente usado no Novo Testamento para a igreja, que é a assembleia do povo do Deus vivo. Não é aquela igreja, a denominação, é o ajuntamento do povo do Deus vivo. E aqui tem um detalhe interessante, que eu já vi um monte de gente pregando em conferência missionária, porque o termo eclesia é chamados para fora de, mas não era esse o sentido que o termo eclesia era usado. Não era, era basicamente assembleia, ajuntamento de gente. E isso aqui já fica muito claro para a gente. Igreja não é essa casca que a gente tem aqui, não. Não é isso aqui. Igreja é gente. Igreja é de carne e osso. Igreja são pessoas, é óbvio, é por isso que nós somos família. A gente não é família de um prédio. Nós somos família, nós somos igreja, nós somos gente, filhos do Deus vivo. Mas não perde esse detalhe. Deus vivo. Pensa no povo há 2000 anos atrás e no lugar que Timóteo morava. Ele morava em Éfeso, templo da deusa Ártemis. Um monte de deus falso, que não cheira, que não vê nada. Tipo Abacuque capítulo 2, lá no finalzinho. Serve para nada esses deuses. Igual lá na Índia, onde eu estava há 10, 15 dias atrás dando aula. Você anda no táxi, está Ganesha. Eles adoram Ganesha. Sabe qual que é Ganesha, né? Ganesha é aquele elefantezinho. Ele fica lá, todo taxizinho tem Ganesha ali. Pega uns crentes desavisados, nem entra no táxi. Aí você não anda, irmão. Só entra no táxi, não vai morder não. Tem problema não. Tem nada com a gente aqueles bichos. Porque vai ter bicho assim na Índia. Ô coisa feia. Quer dizer, quando você anda ali na Ásia, você pega a ilha de Bali, na Indonésia. Um monte de estátua. Tailândia, terrível. E aí de vez em quando eu também vejo uns crentes avisados só tirando foto naqueles templos. A gente vai lá para evangelizar e tem crente que vai lá para tirar foto em templo budista. Faz parte. Mas igreja é família, igreja é povo de Deus, mas o povo do Deus vivo, diferente dos deuses inanimados da época. Mas não perde isso aqui não, tá? Deus vivo. Sabe por quê? Sabe quando você canta, porque Ele vive e posso crer no amanhã? A gente canta porque a Bíblia diz, Ele está vivo. 1 Samuel 17:36. Quando desafiaram o exército do Senhor, aqueles filisteus, e aí vem Davi e diz o seguinte: eu vou arrebentar com esse cara, porque eles desafiaram o exército do Deus vivo. Nosso Deus está vivo, vivo. Ah, mas tem islâmico falando que não está. Nosso Deus está vivo. Deixa eu te dar outro testemunho do que aconteceu nessa propriedade nossa lá em Burkina Faso. Essa propriedade nossa tem o nome de Jamburi, na língua Fulfulde. Na verdade, Jamburi é o meu nome em Fulfulde, eles só me chamam de Jamburi. Porque é o seguinte, para você dar aula para uns caras desses, você tem que se adequar. Lá na igreja não tem cadeira nem banco, só tem uns carpetezinhos no chão, então a gente tem que dar aula, 4 dias de aula sentado no chão. Aí você leva um Tandrilax, toma que não dá nada não, a lombar aguenta. Mas aí você tem que tomar o chazinho fulane, que eles fazem quente, eles vêm e servem para o professor primeiro, um copinho de chá,
Aí você toma, quente, e numa talagada só. Aí o copinho vai passando para todo mundo, aí ele volta para você. Não, irmão, não quero, vou tomar porque está babado dos outros. Tem que tomar. Aí você arma os esquemas, põe o dedo aqui na ponta, você dá um jeito. Mas tem que tomar, porque o cara está te ouvindo e te vendo. Você está dando aula e tem um cara servindo chazinho. E outra, eles têm que te dar um nome. Eu lembro quando deram o meu nome, há uns 2, 3 anos atrás, foi uma maior briga, para dar o nome para o pastor Maurício. Aí deram o nome de Jamburi, que significa aquele que traz a paz. Aí imagina eu, né, igual um pavão, aquele que traz a paz. Aí nós demos o nome para o lugar lá também de Jamburi. Então, é o lugar que nós temos lá com hoje 70 refugiados morando conosco. Mas precisava ter água. É óbvio, precisa ter água. Então, isso aconteceu quase há 3 anos atrás, foi em junho de 2022. Fizemos uma viagem a Burkina Faso. Quem estava comigo é um cara que vocês conhecem, já esteve aqui na igreja, que é o pastor Guilherme Andrade, do Projeto Sola, lá da nossa igreja. Ele esteve comigo lá para dar aula. E nós levamos o dinheiro para furar o poço. 120 metros. $8.000. Tem que levar em cash. Ah, vou fazer uma transferência. Tessa não, irmão. Lá é outro planeta, tá? Outro planeta, é em cash, $8.000. E chegamos lá, marcamos com o cara, e como que você acha que eles acharam um lugar no nosso terreno para furar o poço? GPS. Adivinha? Sabe aqueles 2 ferrinhos? Que o cara vai andando? Coisa dos antigos. E eles andando no nosso terreno, pastor. E aí até que o ferrinho, ele chega no lugar, o ferrinho faz assim, ó. Ele junta, é ali que tem que furar. E aí eu perguntei para o cara, você usou o GPS? Ele, não, usei os 2 ferrinhos. Eu falei, meu Jesus. Eu com $8.000 na mão. E aí ele marcou o lugar de furar. E aí eu perguntei para ele, $8.000, dá para quanto? Ele, 120 metros. Eu falei, benção, nós vamos achar água. Ele falou, é o seguinte, já tentei furar 3 poços aqui, nos seus vizinhos, nunca achei água, porque aqui tem muita pedra. Já furei 60, 100 e até 120, nunca achei água. E eu com o dinheiro na mão. Falou, mas para eu começar você tem que me dar o dinheiro. Falei, então tá bom. Chamamos os refugiados, chamamos a pastorada que estava lá para ter aula com a gente. Eles meteram a mão no lugar que estava marcado, mas oraram. Sabe aquela oração, irmão? Que até presbiteriano do mais tradicional arrepia até, nossa, sabe aquele negócio assim? Pois é, foi dessa oração. Aí falamos, bom, já está orado, agora vamos dar aula. Aí eu fui dar aula, já era 10 da manhã, a gente começou um pouquinho atrasado. Aí fui dar aula, aí o pastor Guilherme ficou lá com eles. Na hora que deu 11 horas, veio o Guilherme. Põe a cabeça lá da porta lateral e fala, mano, achamos a água. Eita, mas já? Aí vai todo mundo correndo. Aí está lá o negócio esguichando água. Aí os caras olham e falam, 40 metros. 40. E eles vão marcando assim a cada 5 metros, eles vão tirando a terra. Quem já furou poço de água sabe desse negócio aí. E aí na hora que deu entre o 35 e o 40, água. 40 metros, irmão. O cara já tinha furado o poço na vizinhança toda. 40. Aí eu cheguei pro tiozinho, né? E aí, vaso? $8.000. Ele, 40 metros. Eu falei, agora com $8.000 já foi o poço. Nós vamos fazer a torre, uma caixa d'água de 3.000 metros, de 3.000 litros, uma placa solar e 2 torneiras, uma aqui e uma lá perto das casinhas que vocês fizeram. Se eu estivesse falando isso na igreja pentecostal, mas agora eu ouvi tanto glória a Deus. Aí, porque o nosso Deus está vivo, 40 metros, irmão. E outra, nosso Deus é estratégico, só tem muçulmano ao redor do nosso terreno. E a etnia que a gente trabalha é a etnia Fulani. Os Fulanis são os jihadistas.
Tivemos um agora preso só porque estava fora do nosso terreno, ficou 40 dias preso, apanhou mais cachorro sem dono, coitado. Só porque é fulane. E agora, os muçulmanos pegam água no nosso terreno de graça. Não chega polícia, não chega ninguém perto, porque se chegar eles vão proteger a gente. É os muçulmanos cuidando da gente. Nosso Deus é bom, Ele está vivo. Essa é a segunda sua informação sobre a igreja, tá? Tem muita coisa. Tem horário não, né? Ótimo, vamos virar à noite. Terceira informação sobre a igreja: além de ser a família de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Nós temos que pensar 2000 anos atrás. Cidade de Éfeso, templo da deusa Ártemis ou Diana. Aquele templo, ele tinha 120 colunas de mármore, 120. Cada coluna de mármore tinha 18 metros de altura. Então era algo monstro, porque era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, quando Paulo escreve a igreja, a família de Deus, nós somos coluna e baluarte da verdade, ou seja, eles iam se lembrar daquela imagem arquitetônica. Então Paulo era muito bom para trazer essas imagens vivas, para as pessoas que estavam ouvindo conectarem e facilitar o entendimento. Então quando ele diz agora que a igreja é a mesma coisa, ou seja, nós somos coluna, ele não está falando de uma imagem arquitetônica, ele está usando isso para um ensino, que nós devemos, como família de Deus e como povo de Deus, sustentar a correta proclamação do Evangelho, que agora ele vai destrinchar o Evangelho no versículo 16. Então nós temos essa obrigação de não permitir como povo de Deus que a mensagem seja torta. Então é obrigação nossa como família lutar por isso, porque no capítulo 4, versículo 1, logo na sequência diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então nós, como coluna e baluarte da verdade e fundamento da verdade, nós temos que sustentar a correta proclamação dessa mensagem. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo, essa cruz. Isso aqui é uma cruz Maasai, lá da Tanzânia. Não é Tasmânia, Tanzânia. Eu já ganhei algumas lá, mas essa aqui dá para vocês verem de longe. E ela faz barulhinho, ó, que é normal. Eles usam um monte de colar, eles usam uns panos vermelhos, eles pulam alto. É o Maasai da Tanzânia, é um povo bem específico. Com a graça de Deus nós estamos trabalhando entre eles. Por que eu trouxe isso aqui? Porque muito do evangelho, entre aspas, que a gente tem visto por aí, é uma cruz com penduricalhos. É cheio de coisa, é Jesus mais alguma coisa. É isso que muitos têm feito, desde o tempo dos hebreus, lá do livro de Hebreus. Porque a carta aos Hebreus condena isso. Capítulo 6, aquele texto que parece difícil, mas não é, a partir do versículo 4, não dá para voltar ao judaísmo, a um judaísmo cheio de penduricalhos, trazê-lo para o cristianismo, porque não encaixa, não dá. Não dá para voltar para a circuncisão, não precisa mais. Não precisamos mais guardar o sábado, não precisamos mais das festas, porque tudo isso era sombra daquele que viria. Hebreus capítulo 10. Não precisa mais sacrificar. Então naquele tempo o povo precisava ficar insistindo. Precisa, tem que fazer, é Jesus mais alguma coisa. Aí o autor dos Hebreus diz, não é cruz com penduricalhos. O texto aqui está dizendo a mesma coisa para a gente. O evangelho hoje não tem penduricalhos, é Cristo e Cristo somente. E nós devemos sustentar a correta proclamação dessa mensagem. Algumas coisas que eu tenho, alguns testemunhos. Vamos lá. Timor-Leste. Pastor, eu posso batizar, se um bebê morreu, eu posso batizar o bebezinho morto, o defunto? Aí eu olhei para a irmã e falei, irmã, por quê, irmã? Já morreu? Não, é porque o batismo garante que o bebezinho vai virar
um anjo ir para o céu. Então, se ele morrer, o anjo batizar, eu posso batizar o morto ou não? Eu falei, não, irmã. Pode não, irmã. Lá no Malawi, estava dando aula, aí vem um obreiro. Pastor, você pode tirar 2 demônios de mim? Eu posso. Vamos ver, né? Se não falar em Chichewa, vamos ver que língua que ele fala aí, para a gente conversar com o demônio. Tô brincando. Aí eu peguei ele, levei ele para fora, lá para o fundo da igreja. Falei, fala aí, irmão, que demônio que é esse? Ele falou, ele falando em inglês, né? Ele falava em inglês meio... Enfim, dava para entender. O primeiro é do empréstimo. Como assim, irmão, demônio de empréstimo? É que eu pego dinheiro emprestado dos outros e não devolvo. Aí eu já olhei para a cara dele e fiquei desconfiado, né? Falei, eita safadeza, ó, demônio coisa nenhuma. Já que tem pouca criança aqui, dá para falar, irmão, qual que é o segundo demônio? Já estava até com medo de perguntar. Ah, é masturbação. Eu falei, safado, põe ele no chão aí. Que demônio coisa nenhuma, rapaz. Você cria vergonha na sua cara. Isso é pecado seu. Mas por que ele estava falando que era culpa do capeta? Animismo. É o sincretismo, porque eles vêm de uma cultura animista. O que é o animismo? Tem espírito naquela planta, tem espírito no vento, tem espírito em tudo quanto é coisa. É um mundo animado. E aí eles vão para a igreja, não tem ensino. E aí eles vão confundir as bolas. E aí eles vão começar a colocar a culpa no capeta, sendo que é pecado deles. E o que a gente tem que fazer como igreja? Lutar para a correta proclamação do evangelho. Porque se a gente for começar a perguntar para vocês o tanto de coisa que a gente faz também, e que a gente põe penduricalho na cruz, melhor nem perguntar. Legalismo, moralismo e por aí vai. Nós temos que tomar cuidado. É a cruz e a cruz somente. E é essa mensagem que agora é destrinchada no versículo 16. Olha só o versículo 16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Só aqui já tem um detalhe importantíssimo. Mistério da piedade, já vamos de cara na interpretação. Aqui é evangelho. Evangelho. Que era algo que estava oculto no passado, mas agora foi revelado. Esse é o sentido da palavra mistério. Como, por exemplo, os gentios serem enxertados à comunidade da fé, como Efésios capítulo 3, versículo 6 diz. Era um mistério que agora foi revelado. E Paulo diz o seguinte, isso aqui é fantástico. Grande é o mistério da piedade, grande é o evangelho. Se a gente for lá para o livro de Atos, lá em Éfeso, tinha tipo um grito de guerra da rapaziada na rua. Atos capítulo 19, versículo 28. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Aí Paulo chega no versículo 16 e basicamente diz o seguinte: coisa nenhuma. Grande é o evangelho. Grande é o evangelho. E como Paulo apresenta o evangelho? Com uma música do primeiro século. Certamente. Porque isso aqui é uma música. Talvez até na sua Bíblia está colocado aí como estrofes. São 2 estrofes de 3 linhas cada. Então são 6 linhas. As 3 primeiras linhas falam da obra redentora de Cristo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto por anjos. Agora essa obra redentora, nas 3 outras linhas, ela é apresentada ao mundo. Agora a gente entra na parada. Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos lá, linha por linha, destrinchando essa verdade que é o evangelho. Aquele que foi manifestado na carne, está falando de quem? De Cristo. Simples. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é João 1,14, conhecidíssimo versículo. Jesus foi manifestado na carne, e Ele é a razão da nossa fé. Não há outro que é a razão da nossa fé. Não há outro caminho, nem verdade, nem vida que leva ao Pai. Não há. Não há outro que é a ressurreição e a vida. Não há. É Cristo e Cristo somente. Ele é a razão da nossa fé. Sem penduricalhos. É Cristo e Cristo somente, porque ninguém vem ao Pai
Ninguém vem a mim, Cristo Jesus, diz, se o Pai que o enviou não o trouxer. Ninguém. É Cristo. E esse Cristo se fez homem. E era necessário ele se fazer homem. Por que Cristo era necessário ser homem? Eu aprendi uma ilustração muito boa no ano passado. Muito boa. Essa a gente não lê em livro de teologia, não. Eu estava em Niamey, capital do Níger, e era interessante que a igreja ficava na frente de uma mesquita. Toda hora estava lá aquela barulheira da mesquita. Quem já visitou país islâmico sabe, é uma barulheira. Aí começa o sistema de som, chamando o povo para oração, e eles começam, Wallah Akbar. E aí vem, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande. Aquela fuleiragem toda dos islâmicos. E aí atrapalhava a nossa aula. Ô coisa chata, mas segue o jogo. E ali a gente trabalha com a etnia Hausa, que é uma das maiores etnias da África, 50 milhões, e trabalhamos também com os fulanis do Níger. Só que o fulani no Níger é diferente de Burkina Faso, é o fulani Wodab. E os fulanis Wodab moram no interior do país. E eu estava explicando sobre as duas naturezas de Jesus, o porquê é importante Jesus ser homem, se tornar homem. Estava em Filipenses 2. E aí eu perguntei, vocês entenderam? Aí levanta um fulani Wodab, alto, turbante, esse cara parece islâmico. E aí ele disse, eu entendi. Porque quando a gente pisa num formigueiro, somente uma formiga pode reconstruí-lo. Aí o cara traduziu do Hausa para o inglês. Aí do inglês na minha cabeça eu botei no português. Levou um tempo para raciocinar. Mas eu falei, caramba, não é que esse cara tem razão? Se alguém pisa num formigueiro, somente uma formiga pode reconstruí-lo. É por isso que Jesus precisava ser homem. Pega aí a visão, Vaso. Você que vai para o seminário. Essa a gente não aprende em qualquer livro, não. Eu até anotei no material do Etnos. Fantástico. Super simples. O cara trouxe a necessidade da encarnação para algo simples de ensinar. E sim, Jesus se fez homem e era necessário. Essa é a primeira linha. A primeira linha é sobre a encarnação. Aquilo que você comemora no Natal, Papai Noel. Primeira linha. Cristo encarnado, perfeito homem, perfeito Deus. Segunda linha, foi justificado em espírito. Essa aqui pode ficar um pouquinho mais difícil, mas se a gente usar a escritura para interpretar a escritura, não fica não. 1 Pedro 3,18, você joga na panela em 1 Pedro 3,18, com Romanos 1, 4, 3 e 4. Aí você vai entender que isso aqui é ressurreição. Esse justificado em espírito traz a ideia da ressurreição, ou seja, aquele que encarnou, ele ressuscitou, ele está vivo, de novo, ele está vivo. E não adianta um islâmico vir falar para a gente que roubaram o corpo de Jesus, que é isso que eles acreditam, que Jesus não ressuscitou não. Mas não, Jesus ressuscitou, e é o que a Bíblia diz. Terceira linha, visto por anjos, simples, vamos lá para Atos capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Depois de Jesus dizer o sermão que o pastor pregou no domingo passado, é o nome do edifício, Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus fez? Vazou para o céu, foi embora, largou os caras. Visto por anjos trata da ascensão de Jesus. Então essa primeira estrofe é encarnação, ressurreição, ascensão, obra redentora. O negócio está concluído, Jesus foi para o céu e largou a gente. Espera aí, não é bem assim não. Ele foi para o céu, mas ele capacitou a gente. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí a gente vai para o restante agora da música. Pregado entre os gentios. Então você pega as três linhas, a encarnação, a ressurreição, a ascensão, a obra redentora de Cristo, e agora a gente comunica para os outros. E essa é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? É fazer discípulo de todas as nações. É simples assim, é Mateus 28. Simples, simples, simples. A gente que complica. A gente que põe penduricalho na missão. Mateus
capítulo 28, lá do versículo 18 até o 20, diz isso claramente: aquele que recebeu toda a autoridade do céu e na terra, ele nos envia para fazermos discípulos de todas as nações. Então agora, essa obra redentora, ela deve ser proclamada, comunicada entre todo tipo de gente. Todo mundo tem que ouvir, todo mundo, indistintamente. Aqui para vocês, vamos usar um exemplo local. Seja torcedor do Galo ou do Cruzeiro. No meu caso, pode ser até um palmeirense, mas até ele merece a misericórdia do Senhor. Mais ou menos, mas merece. Que Deus, é isso mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a proclamarmos essa mensagem. Mas esse vai ser o sermão de amanhã à noite. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma geral sobre esses mapinhas aqui. Hoje a gente está falando de um mundo com mais de 8 bilhões de habitantes. O mundo. Há 100 anos atrás, 1910, a população cristã no mundo era 1/3. Hoje, 100 anos depois, a população cristã continua sendo 1/3. Percentualmente a gente não avançou em 100 anos. Nós não avançamos. O mundo cresceu. Tem mais de 8 bilhões de habitantes, mas nós não avançamos. Percentualmente é a mesma. Hoje, no mundo, tem muita gente que ainda não ouviu o Evangelho. E eu gostaria de exemplificar isso para vocês agora que a gente vai chegando ao final do sermão. E eu vou respeitosamente pedir para essas 3 fileiras de banco agora se colocarem em pé. Por favor, todos vocês. Essas de vocês não. Vocês não merecem. E eu gostaria de pedir que vocês fechassem os seus olhos, vocês dessa última fileira, e tapassem seus ouvidos. Por favor, só vocês. Isso. Agora todos vocês que estão em pé, olhem para mim. De forma bem simples. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Amém. Pode se assentar. Obrigado. Agora vocês que estão de olho fechado e ouvido tampado, por favor, se coloquem em pé. Pode abrir o olho e tirar a mão do ouvido. Tem um ali que fechou meu ouvido. Todos em pé? Obrigado. Obrigado, pode sentar. Engraçado, né? Enquanto a gente tem aqui 60% da igreja que ouviu o Evangelho, 40% da igreja não ouviu o Evangelho. Seria isso justo? Você sabia hoje que no mundo, 40% do mundo nunca ouviu sobre Cristo? 42% para ser mais preciso. Você achou injusto o que eu fiz com vocês? É isso que a igreja global tem feito ao redor do mundo. Nós temos hoje no mundo 7.189 povos não alcançados, ou seja, com menos de 2% de cristãos. Destes, 4.700 povos não tem nem cristão. Hoje, 86% dos islâmicos, hindus e budistas nunca ouviram falar de Cristo. E por aí vai. É um absurdo. A ordem foi dada há 2.000 anos atrás. Hoje, e vocês vão ouvir hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, para ver se inculca na cabeça. Hoje, os lugares menos alcançados do mundo são o sul da Ásia e o norte da África. Sabe quem recebe mais missionário hoje? A Europa. E depois da Europa, a América. A balança não faz sentido. Você sabia que a parte sul da África, Angola, Zimbábue, África do Sul, Moçambique, aquela região toda é extremamente evangelizada, cheia de missionário? E aí quando a gente olha para o norte da África, para o Sahel e depois mais para cima ainda, Argélia, Líbia, Mauritânia, Tunísia, quase não tem ninguém.
Você sabia que só na Índia hoje são 2.200 povos não alcançados? Meu irmão, se isso não mexe com o nosso coração, tem uma coisa errada com a gente. Tem uma coisa errada com a gente. Que Deus nos dê graça para que essa mensagem seja pregada, especialmente entre aqueles que nunca ouviram. Crido no mundo é a quinta linha. Crer é fé. E fé é graça. É presente de Deus. As pessoas não irão crer por si só. Elas precisam ouvir. E ouvir a respeito da razão da nossa fé. E a glória, última linha, a glória é toda do Senhor Jesus. Porque é aquele que executou a missão. Ele é o autor e consumador da fé. Ele merece toda a glória. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Só Cristo. Sem penduricalhos. Nós somos família de Deus. Nós somos o povo do Deus vivo. Nós somos chamados para lutar e tornar essa mensagem conhecida em todo o mundo. E mais uma mensagem pura, sem penduricalhos. Que Deus nos dê a graça. Seja a igreja aqui de Manhuaçu, na sua comunidade local, fazendo discípulos. Seja o Maurício, que é o pé do que vai, está lá do outro lado do mundo. Deus, na sua multiforme graça, dando dons e talentos para servirmos nas mais variadas funções dentro do corpo. Que Deus nos dê a graça de cumprirmos a nossa missão, de proclamar o Evangelho. Eu termino a mensagem com Atos 20 e 24. Quando Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, dessa igreja aqui, que ele chamou lá em Mileto para ouvi-lo. E durante a sua pastoral de Atos 20 ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Nossa vida não vale nada, se não cumprirmos com aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Que Deus nos tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Curva a sua cabeça. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Ela aperta nosso coração, porque ela escancara quem somos, o que fazemos, e muitas vezes nos põe contra a parede, mostrando que não temos sido servos como deveríamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Usa-nos para a tua glória. Abençoe a igreja presbiteriana de Manhuaçu. Abençoe o teu povo aqui, esta comunidade. Que ela seja, Senhor, como a igreja de Antioquia, lá da Síria, de Atos 13, de Atos 14, de Atos 15, de Atos 18, aquela igreja enviadora, que mandou Paulo, que mandou Barnabé, que mandou Silas, que plantou igreja na Macedônia, na Ásia, na Acaia, para tudo quanto é lugar essa igreja avançou. Que a igreja de Manhuaçu seja dessa forma. Que seja uma família do povo de Deus, coluna da verdade que é o Evangelho, a proclamar o Cristo sem penduricalhos, por todo o mundo, especialmente entre aqueles que nunca ouviram. Em nome de Jesus, amém.